Uma cidade educadora deve proporcionar o direito à formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal. Uma cidade educadora deve favorecer a liberdade de expressão, a diversidade cultural e o diálogo em condições de igualdade. Uma cidade educadora deve encorajar o diálogo entre gerações. Uma cidade educadora deve promover políticas municipais de caráter educativo, devendo ter em conta os princípios da justiça social e do civismo democrático. Uma cidade educadora deve exercer com eficácia as competências que lhe cabem em matéria de educação. Uma cidade educadora deve possuir informação precisa sobre a situação e as necessidades dos seus habitantes. Uma cidade educadora deve saber encontrar e apresentar a sua identidade. Uma cidade educadora deve ter cuidado com o planeamento urbanístico dos equipamentos. Uma cidade educadora deve fomentar a participação cidadã com uma perspectiva crítica e corresponsável. Uma cidade educadora deve dotar a sua cidade de espaços, equipamentos e serviços públicos adequados. Uma cidade educadora deve promover ativamente a educação para a saúde. Uma cidade educadora deve possuir um projeto educador que permita ajudar os indivíduos a crescer pessoal e coletivamente. Uma cidade educadora deve avaliar o impacto das ofertas culturais, recreativas, informativas e publicitárias nas crianças e jovens. Uma cidade educadora deve procurar que todas as famílias recebam uma formação que lhes permita ajudar os seus filhos a crescer e a apreender a cidade. Uma cidade educadora deve oferecer aos seus habitantes a possibilidade de ocuparem um lugar na sociedade. Uma cidade educadora deve estar consciente dos mecanismos de exclusão e marginalização que as afetam e desenvolver as políticas de ação necessárias. Uma cidade educadora deve encorajar a colaboração das administrações públicas com a sociedade civil. Uma cidade educadora deve estimular o associativismo enquanto modo de participação e responsabilidade cívica. Uma cidade educadora deve encorajar os seus habitantes a informarem-se. Uma cidade educadora deve oferecer a todos os seus habitantes uma formação sobre os valores e as práticas de cidadania democrática. Uma cidade educadora deve chamar os munícipes à participação e torná-los verdadeiros intervenientes nas opções que querem para o território.